Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado, da 33ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 27 a 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem estes se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si saduceus que não acreditam na ressurreição dos mortos. A postura dos saduceus, o grupo dos saduceus no tempo de Jesus, não acreditavam na ressurreição. Ao contrário, o grupo dos fariseus acreditava na ressurreição. Colocam então uma questão para Jesus, uma questão que tem a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés diz: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Isto é um preceito da lei de Moisés. E levanta a questão para Jesus: uma mulher que casa com 7 irmãos e nenhum deixa descendência, e coloca a questão: na ressurreição, ela será esposa de quem, já que os 7 a tiveram por esposa? Amados e amadas de Deus, Jesus vai mostrar que casar-se, dar-se em casamento, é coisa dos homens, é coisa deste mundo, mas que na ressurreição as pessoas não se casam, as pessoas não se darão mais em casamento. Jesus mostra que teremos uma outra realidade, quer dizer, seremos seres espirituais, não participaremos mais da nossa carnalidade, da nossa somaticidade, quer dizer, da nossa corporeidade, mas seremos como anjos. Jesus responde: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E continua Jesus: e já não poderão mais morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que a vida futura, a ressurreição, nos coloca numa outra dimensão, nos coloca na dimensão de Deus, nos coloca na dimensão de seres espirituais. Seremos como os anjos, não seremos mais como seres corporais nesta vida, seremos como os anjos. E Jesus agora usa um outro argumento, falando da própria lei de Moisés. Quando os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça,
quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus é Deus. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Amados e amadas de Deus, Deus é chamado Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Quer dizer, Abraão, Isaque e Jacó vivem em Deus. Ele é Deus dos vivos, não dos mortos. Amados e amadas de Deus, esse texto coloca diante de nós a grande esperança da nossa vida. Esse texto coloca diante de nós a grande esperança que todo ser humano tem. Todo ser humano tem esperança de vida, de viver eternamente, de vida eterna, de ressurreição eterna. E esse texto coloca diante de nós o futuro da nossa vida, o futuro da nossa existência, que o ser humano foi criado para a vida e vida eterna, vida definitiva. O texto se conclui, então, alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Amados e amadas de Deus, deixemo-nos entrar nessa grande esperança, entremos nessa grande esperança, deixemos com que essa grande esperança da vida definitiva, da ressurreição, faça parte da nossa vida. Jesus é aquele que tem para nós vida e vida eterna. Quem segue Jesus tem vida, quem segue Jesus terá um dia, ressuscitará um dia definitivamente para a vida eterna, para a vida definitiva junto dele. Que você tenha um sábado muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.